que a gente pode entender desse momento e dessa dúvida em termos de controlar ou não o uso de rede social de terceiros que deve vir aí na justificativa da defesa de Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Natália, Josias Sakamoto. O ponto principal, e eu tenho repetido muito, é a gente não tirar o olho do tipo penal que está no inquérito, que é indicado no inquérito. E isso com relação a um dos 3 crimes. Me refiro à abolição do Estado Democrático de Direito. Qual é o objetivo do legislador? Qual é a objetividade jurídica? É amparar, proteger a soberania nacional. E o legislador escreveu, está no tipo, proteger a soberania contra negociações no estrangeiro, que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, e ele é um longa-manos do pai. O pai também é suspeito nesse mesmo inquérito. Mas negociações no estrangeiro, explica o legislador, está no tipo penal, voltadas a desestabilizar o país. Ora, Natália, dá para tirar um revólver, uma arma de fogo da mão daquele que está assaltando continuamente, aquele que está ameaçando, aquele que já cometeu roubos qualificados e até latrocínio. Dá para tirar a arma? É lógico que dá. É uma cautela se tirar a arma? Sim, é uma medida de cautela. Ora, quando alguém está desestabilizando o país, fazendo negociações no estrangeiro, aliás, negociação exitosa, porque envolveu o presidente dos Estados Unidos, que propôs contra a soberania o quê? Uma barganha. Então, nós não podemos tirar o olho disso para entender a necessidade, porque cautelar só pode ser imposta se há necessidade. Pois bem, a maioria entendeu na primeira turma que havia necessidade e essa maioria acompanhou o Moraes corretamente, certamente. O Fux divergiu entendendo desnecessária todas as cautelares. Espantoso, mas é uma posição dele. Agora, o Moraes, num outro momento, e aí vem a resposta à sua pergunta, num outro momento, ele enxerga, porque decidiu até, que esse instrumento para desestabilizar se dá via, em especial, pelos imputados via redes sociais. Ora, mas enxergando isso, ele viu o quê? Que tinha que colocar um plus, tinha que colocar um aumento. E aí ele erra em cheio. Ele exagera, porque ele envolve terceiros que não estão no tipo penal e não estão como suspeitos no inquérito. E quem são esses terceiros? Ele deixa, e isso está na capa do jornal Folha de São Paulo, ele deixa aberto. Terceiros que apoiam isso para informar, não estão, evidentemente, com o objetivo, com a intenção de desestabilizar o país, ao contrário do que faz o Bolsonaro e o filho Longa-Manos. Então, eu acho que houve, Natália, exagero ao esticar, ao ampliar essa cautela a pessoas indeterminadas, que podem estar em qualquer parte do mundo. Exagero.
Nesse ponto específico, professor, até para a gente amarrar essa história, faltou clareza nesse ponto para o senhor e no que a gente está esperando para hoje em si. O que seria um limite desse tensionamento que a gente pode assistir hoje acontecendo mais uma vez no Congresso e o que esperar da resposta do advogado de Bolsonaro nesse sentido? Olha, esse prazo de 24 horas foi muito bem dado, é de boa cautela. Todos os magistrados fazem isso, a jurisprudência recomenda isso para que a pessoa se explique. Então, ela vai dizer do alcance, da intenção e, volto ao ponto, é da jurisprudência, é do bom direito que, uma vez dadas as explicações, e se elas não são convincentes, se faz uma advertência. Não se impõe de cara, de pronto, uma prisão preventiva. O Moraes tem que agir no particular como um magistrado que não pode ser uma pessoa irada e apesar de todo esse cenário e apesar de se conhecer já todos os que têm olhos de ver quem é o Bolsonaro, quem é esse filho dele, mas cautela. Então, hoje, se a gente vê novos... Doutor Walter, se a Natália me permitir, eu queria elucidar uma dúvida consigo. O Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais. Não havia proibido, no primeiro despacho, não havia proibido o Bolsonaro de dar entrevistas. Hoje sabemos todos, tudo quanto é meio de comunicação tem conexões com redes sociais. Nós mesmos estamos aqui divulgando um conteúdo jornalístico que será reproduzido em tudo quanto é rede social, né? E ontem, diante da perspectiva de uma entrevista do Bolsonaro, que não estava proibida, a um veículo de comunicação, veio essa dúvida e tal, e o Alexandre de Moraes correu para dizer, olha, se der entrevista e for para a rede social, ainda de terceiros, está desrespeitando a decisão. Aqui não há uma zona cinzenta que permite interpretações variadas. Como fazer para administrar essa decisão judicial sem estabelecer o que poderia ser confundido com censura? Ou prende preventivamente de uma vez, ou diz, olha, não pode dar declaração, não pode dar entrevista. Aí seria censurar e o cerceamento à liberdade de expressão estaria explícito. Não há uma zona de penumbra que dificulta a compreensão desse trecho da decisão do Alexandre de Moraes? Evidentemente que há muitos outros que estão claros, né? Não pode sair à noite de casa, nos finais de semana, não pode conversar com outros investigados, outros suspeitos. Agora, aqui não há uma zona cinzenta ampla demais? Josias, eu acho que agora ele esclareceu. Ele focou. O que é muito claro, isso no campo jurídico, evidentemente, é um princípio latino, res inter alios, alia nete, alia insede. Ou seja, o que é relação entre terceiros não pode afetar. Res inter alios, coisas entre terceiros. O Moraes não pode, já ele está determinando até o que pode fazer o Trump. Por quê? Porque terceiros não podem fazer, não podem dar informações, não podem reproduzir. Percebe que esse universo não tem fim? O que se pode fazer em medida acautelatória em razão de pessoa certa e determinada. Não se pode abrir o leque. Ora, quais são as pessoas imputadas? Imputadas do quê? Volto ao ponto de negociações no estrangeiro voltadas a desestabilizar. As pessoas são duas ali que estão no inquérito. Bolsonaro e o filho. Passar disso é só levando aqueles mal intencionados para dentro do inquérito. Aí sim.
Mas se tentar dar uma abrangência tamanha, quando isso tem que estar reduzido a um determinado número de pessoas, a um determinado universo. Não vejo dúvida a respeito disso. E o que eu tenho é preocupação do exagero do Moraes, que é um exagero conhecido. Nós sabemos bem, já criticamos bastante, inclusive aqui, várias vezes. Exagero. O Moraes, de repente, o Moraes já censurou. Não há dúvida a respeito disso. Tanto é que ele mesmo reconheceu e mudou a decisão. Eu acho que, primeiro, e outro ponto, e volto a uma questão velha, o Moraes não podia estar no processo, não podia estar no inquérito. Mas isso aí, já cansamos de bater essa tecla. Ele não é imparcial. Em razão dessa falta de imparcialidade dele, é que pode vir o exagero desse tipo. De repente, dá um cala-boca no Brasil e no mundo. Urbi et orbi. E aí a gente vê, inclusive, muitos questionamentos. Por favor, Sakamoto, pode ir. Não, eu só ia fazer, na verdade, eu pedi pro Walter, bom dia, Walter, tudo bem? Para um breve exercício de futurologia, na verdade, né? Se você tivesse que, dado todo esse contexto, dado tudo o que aconteceu, né, você acha que o Moraes vai se dar por satisfeito com as justificativas dos advogados que devem falar, olha, ministro, o presidente não sabia, na verdade, né? Não sabia que a sua ordem alcançava esse ponto, agora está sabendo, etc. e tal. Primeiro, você acha que o Moraes vai se dar por satisfeito, né, com relação a isso? E segundo, né, tem relatos de colegas da imprensa dizendo que o presidente Bolsonaro deve ir novamente ao Congresso hoje e tudo isso mais. Ou seja, novamente aquele fator envolvido na produção aquele fator envolvido em toda essa questão, ela vai voltar à tona novamente. É muito difícil imaginar o presidente Jair Bolsonaro que não vai tentar explorar politicamente essa situação da tornozeleira e das medidas cautelares, né? Então, sobre isso, você acha que é possível ou é provável que o ministro Moraes e a primeira turma acabe decretando mesmo uma preventiva do presidente Bolsonaro, não? Veja bem, vou dar um foco legal, jurídico, constitucional, sem aqui predileções, tá? Então, primeiro ponto, um juiz tem que ser equilibrado. Se a petição que está respondendo no prazo de 24 horas está colocando algo que pode ser duvidoso, mas é algo colocado no sentido de que, olha, não sabia e etc., o juiz tem que dar esse primeiro voto de confiança. Falar, olha, eu não acredito, mas porque gerou uma certa dúvida essa decisão dele, nós estamos até aqui colocando. Então, eu acho que ele deve aceitar, se ele for um bom juiz, um juiz que, na dúvida, vai pelo lado daquele que pode ficar prejudicado. Então, essa é uma primeira posição. A segunda posição é a seguinte: a gente não pode perder de vista, aliás, existem vários livros sobre isso, eu diria até bibliotecas, não se pode perder de vista alguns conceitos. Por exemplo, o que é o Congresso Nacional, o que a Câmara é a Casa do Povo, o que é democracia é o poder do povo, é o povo que delega. Então, se o Bolsonaro é convidado, atenção, convidado para ir à Casa do Povo, ele vai se submeter a perguntas e vai ter que dar respostas.
E aí, ele está num ambiente, está num local onde ele está dando uma resposta a representantes do povo, isso pode ser enquadrado dentro do tipo, como está dentro das negociações que ele e o filho estão fazendo no estrangeiro, voltadas a desestabilizar o país? Me parece que não. Dentro do Congresso, dentro da Casa do Povo, uma vez convidado, chamado, convocado, ele tem ali a liberdade de expressão, porque ele está sendo convocado por representantes do povo. Volto mais uma vez. Uma medida cautelar é uma medida voltada a evitar o perigo, evitar o retardo. Essa medida cautelar é determinada e limitada àqueles que estão como suspeitos e futuramente indiciados no inquérito. É uma medida, quando ela entra num campo muito amplo, ela precisa ter uma interpretação restrita, interpretação em direito processual, penal e direito penal não pode ter uma abrangência larga a se presumir. Então, tudo que o Bolsonaro fizer tem que ser visto à luz dele estar atuando contra a soberania nacional, mas isso atrelado à negociação estrangeira que foi iniciada e está em curso, e com uma meta de desestabilizar o país.